Os participantes podem... Então, começamos a gravar. Os participantes podem, se assim desejarem, realizar suas observações, suas perguntas à professora Vânia, ou as escrevendo no chat, né? Ou ainda, caso prefiram, interagir oralmente pelo áudio, basta para isso sinalizar o desejo de inscrição, porque nós contaremos com a jovem universitária Gabriele Coimbra, que nos ajudará, né, a todos a organizar a interação. Então, a Gabi fará a ponte no momento da interação, tá bem? Combinados feitos, a quem se junta a nós na travessia de hoje, eu gostaria de destacar, e a quem nos acompanha de outras paragens, né? Já que hoje é o 7º encontro do Travessias, eu peço licença para reiterar que esse projeto, e aí agora eu peço licença especialmente à professora Vânia para fazer uma metáfora da biologia, que é a área dela. Esse projeto brota de muitas travessias, né? De travessias de dimensões diferentes, diversas, que se entrelaçam, sobretudo, pela travessia de 2 pontos do planeta, Brasil e Portugal, e entre 3 universidades, entre 3 instituições, a Universidade do Porto, a Universidade de Brasília e o Instituto Federal de Brasília, né? Aos quais, então, eu registro os nossos agradecimentos. Mas se o projeto Travessias se dá nesse entrelaçamento, sobretudo institucional, for a Universidade do Porto que acolheu o broto e vem dando e fornecendo as condições para que o projeto floresça e venha dando frutos, entre os quais o nosso encontro de hoje, o 7º. Registro, então, em nome das instituições do lado de cá, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento à Universidade do Porto, à casa anfitriã do Travessias. E por isso eu gostaria, então, de passar a palavra ao representante do Gabinete Alumni da Universidade do Porto, o senhor Albino Oliveira, que é coordenador dos embaixadores e embaixadoras alumni da Universidade do Porto e coorganizador do projeto Travessias, né? A quem eu agradeço pelo compromisso e pela generosidade de toda a construção que estamos fazendo juntos nesse período, por essas travessias. Muito obrigada, Albino. Muito obrigado e, em nome da Universidade do Porto, gostaria de dar as boas-vindas a esta 7ª sessão do projeto Travessias. E gostava de começar por agradecer calorosamente à nossa embaixadora alumna de intercâmbio da Universidade do Porto, a professora Gisela Alves, por mais esta disponibilidade em organizar este evento, que partiu de si, esta proposta, esta organização. Neste contexto, quero agradecer a todos os que prepararam esta travessia, em especial à nossa convidada, a professora Vânia Nil, que também aceitou desenvolver e partilhar o tema nesta sessão. Nos últimos 6 meses desenvolvemos 6 travessias, contaram com a participação de 6 convidados, até este momento. Muitos participantes também estão previstos ainda mais uma travessia, que terminará a 16 de novembro do próximo mês, com um interveniente de cada casa da universidade. Este projeto está inserido no programa de embaixadores alumni da Universidade de Porto, qual potencia o envolvimento dos nossos alunos espalhados pelo mundo, constituindo uma oportunidade de contribuírem para a promoção, divulgação e representação da Universidade do Porto junto de organizações da sua área de residência, de mais contactos a nível nacional e internacional, participando ativamente no sucesso da Universidade, espalhando pelo mundo o seu sentimento de pertença à Universidade de Porto. Também agradecer também esta colaboração com a Universidade de Brasília e com o Instituto Federal de Brasília também, por connosco colaborarem nesta organização. Para finalizar, gostaria de me dirigir a todos aqueles que vieram assistir mais esta travessia, em especial nos ouvirem e ficarem a conhecer um pouco melhor das travessias pela Amazónia, que julgo que nos irá encantar com a professora Vânia. Em nome da Universidade de Porto, nosso muito obrigado a todos e votos de uma ótima sessão. Obrigado. Obrigada, Albino. Aproveito, então, para também fazer o registro de agradecimento à nossa convidada, a professora doutora Vânia Nil, por aceitar o convite, para partilhar conosco um pouquinho das suas travessias, né?
E agradecemos também a Gabriele Teixeira Coimbra, estudante de letras, concluinte do curso, na verdade, que nos ajudará organizando a interação e, sobretudo, reforçar o agradecimento a todos que estão conosco, que aceitaram ser parte dessa travessia, né? Isso posto, gostaria de lembrá-los, sobretudo situar a quem por hoje chega como o primeiro encontro, que o Travessias se propõe um espaço aberto, um espaço-tempo aberto para a construção de interconhecimentos, né? Que se pauta, então, por uma ecologia de saberes, uma proposta de Boaventura Souza Santos. Cada encontro centra, então, foco na pessoa convidada, mas descentra no sentido de buscar quebrar fronteiras, limites, provocar travessias entre conhecimentos e saberes de diferentes campos, né? E de diferentes naturezas. Então, no encontro de hoje, é com grande satisfação que recebemos a professora doutora Vânia Neu, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ecologia de Agroecossistemas e doutora em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP. Vânia é docente da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, a famosa UFRA, e dedica seu trabalho a pesquisar o bioma amazônico e, assim, a construção de outros caminhos guiados pelas comunidades tradicionais e impulsionados por tecnologias sociais rumo à sustentabilidade e à conservação. Então, professora Vânia, dito isso, nós temos uma pergunta feita em duas partes, né, que se entrelaçam. O primeiro pedido, ou primeira parte do pedido, seria para que você, por favor, partilhasse conosco um pouquinho das travessias que formaram e que formam a Vânia, né? Alguns pontos de entrelaçamento da sua origem, da sua trajetória acadêmica, profissional ou até pessoal, caso assim se sinta confortável para fazê-lo. Trocando em miúdos, como falamos cá, quem é a Vânia contada por ela mesma, né, para além do Lattes? E a segunda parte do pedido, da pergunta poderias, então, partilhar conosco um pouquinho dos teus estudos, das pesquisas, um pouco das travessias pelas quais te movimentas, né? Em especial das tuas travessias pelos saberes acadêmicos e pelos saberes tradicionais na Amazônia? É isso. Muito obrigada. A palavra está com você, Vânia. Boa tarde a todos, né? Agradeço a todos que estão aqui, agradeço imensamente o convite, Gisele, Albino, muito obrigada pelo convite, né? Confesso que de início foi assustador para mim isso, porque a gente sempre fala dos trabalhos, agora falar da gente, quem a gente é muito difícil, assim, eu não sabia para onde ir, né? Então, fiquei muito tensa, muito preocupada. Então, a gente está acostumado a apresentar o que a gente faz, mas não apresentar a gente, né? Mas eu achei muito, muito legal fazer isso, né? E fazer uma reflexão, né? Eu nunca tinha pensado nas travessias que eu tinha feito, né? Então, foi uma experiência muito legal para mim, olhar para trás e ver essas travessias que eu fiz, né, ao longo dessa vida. Então, agradeço de coração por essa oportunidade e por poder partilhar um pouco dessa história. Eu trouxe algumas imagens para ir partilhando essa história, para ficar mais ilustrativo, para ficar... como eu disse, para mim foi difícil, né, fazer isso, então eu resolvi trazer várias imagens que eu quero partilhar aqui com vocês. Deixa eu ver. Está aparecendo para vocês?
Sim, sim. Certo. Perfeito. Então, travessias entre saberes acadêmicos e saberes tradicionais na Amazônia. Então, como fui apresentada, né, vou começar um pouco falando, então, quem sou eu, né? Em primeiro lugar, para uma mãe, né, ela sempre vai dizer que é mãe de alguém, né? Mãe do Pedrinho, que está aqui, que vai muito para o campo comigo, ele é meu parceiro sempre, né? Ele embarca comigo nas viagens desde a época da barriga, né? Então, o Pedro, é difícil a gente se dissociar, né? Sou ativista, né? E quem me conhece sabe que eu vou para a rua, que eu luto pelas questões sociais, pelas questões ambientais, né? Então, isso é um ponto forte. Trabalho muito com a questão de tentar recuperar um pouco de tudo que foi destruído, então faço várias ações de replantar, né? Tentar trazer de volta um pouco do que a gente tem perdido. Também trabalho, quando eu falo da consciência ambiental, eu falo demais em sala de aula, eu falo também que a consciência ambiental é a gente com o nosso corpo, com a nossa saúde, né? Então, trabalho muito a questão na minha casa, fora de casa também a questão da alimentação saudável, né? Então, tenho um jardim comestível, produzo um pouco do que eu consumo na minha casa, né? De orgânico, né, mostrando que é possível, mesmo na cidade, em pequenas áreas, você consegue produzir um pouco do seu alimento, né? E o que a gente não consegue, né, buscar de cadeias locais, cadeias curtas da agricultura familiar, de produções agroecológicas. Então, eu busco seguir minha vida nesse rumo, né? Produzo, gosto de produzir coisas, né, voltado ao tradicional. Tem uma foto de um pão de fermentação natural, que eu faço o fermento, que eu faço o pão, né? Reciclo óleo, que eu produzo meus produtos que eu uso na casa, então transformo o resíduo em alguma coisa útil, né? Então, essa questão da consciência com a nossa casa comum, que a gente só tem uma, é uma coisa que está 24 horas na minha vida, assim, uma coisa que eu chego até a ser chata demais, né? Quem convive comigo talvez ache que eu sou chata demais, né? E, além disso, eu sou professora, né, na universidade, faço ações com alunos fora da universidade, ações voluntárias com comunidades, né, trabalho com pesquisa, coordeno um laboratório. Então, essas são um pouco eu, não academicamente, né, assim, fazendo as ações fora da universidade também. Então, queria contar um pouco da minha primeira grande travessia, né? Então, eu nasci na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu sou filha de pequeno produtor rural, né? Nasci na roça, me criei até os 14 anos de idade, né? Eu ajudava minha mãe na cozinha e à tarde ia para a roça. Eu tinha muito pouco tempo para estudar, né? Eu tive mais tempo para estudar depois que eu fui para o ensino médio, que aí eu saí de casa, eu fui para um lugar somente para estudar. Mas antes eu dividia os estudos com os cuidados de casa e trabalhava na roça também, né? Me formei em biologia pela Universidade Federal de Santa Maria, e quando eu terminei o curso, eu me sentia muito incomodada, né, com a situação que a gente já vivia naquela época no Rio Grande do Sul, né, especialmente na região onde eu morava, onde existia uma destruição ambiental muito grande, a agricultura, que já era um agronegócio em pequena escala, mas era uma coisa muito agressiva, com muito químico, onde não se respeitava rio, não se respeitava solo. Enfim, eu tive muitas não é desavenças, assim, eu tentei fazer muitas coisas, mas assim sem sucesso. Foi aí que eu disse assim, não, eu preciso mudar de lugar, eu preciso de um lugar onde eu encontre pessoas que pensem diferente, que pensem que é possível a gente produzir, a gente ter um mundo diferente no meio da floresta. E foi aí que eu fiz essa mudança radical, saí do Rio Grande do Sul, fui para Manaus, só com a passagem de ida, né? Fui fazer um estágio voluntário no INPA,
sem remuneração, assim, coisa de moleca doida, assim, que sai, não, eu quero outra coisa, isso aqui eu não quero. E assim eu fiz, e assim encontrei muitas pessoas boas, né, bacanas. Foi lá em Manaus que eu fiz muitos trabalhos legais, e lá que eu conheci um pessoal da USP, que depois eu consegui voltar para São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, mas sempre com o meu campo voltado para a Amazônia, né? Quando eu pisei na Amazônia, eu disse, não, esse é meu lugar, é aqui que eu quero ficar, né? E aí, o que eu vim fazer na Amazônia, né? Então, na época, eu vim entender como é que funcionava a Amazônia, do ponto de vista ecológico. Eu trabalho uma área específica na ecologia, que é a biogeoquímica, que a gente estuda como é que funciona o ciclo da água, o ciclo do carbono, que é esse elemento que está aí na atmosfera, que está levando aquecimento global, o metano, né? Então, como isso está afetando, como é que cortar a floresta está afetando os ambientes, né? Então, essa é um pouco das perguntas que a gente vem fazendo, né? Então, a gente faz pesquisa de alta complexidade, faz pesquisa de excelência aqui na Amazônia, grandes expedições. A gente tem publicado, assim, resultados de grande impacto em grandes revistas internacionais. A gente tem descoberto alguns padrões novos que diferem do que já estava escrito na literatura. Então, é algo assim... Aqui é uma área de estudo muito grande. Para a nossa área, então, tem muita coisa a estudar, tem muita coisa a descobrir. Mas aí vem a pergunta, o que é trabalhar na Amazônia, né? Então, para quem não conhece a Amazônia, é legal, é muito bacana. Assim, para um biólogo, é o melhor quintal para a gente trabalhar a Amazônia. Mas é difícil, é cansativo, né? As distâncias são grandes, muitas vezes a gente está em áreas remotas que você não tem acesso a nada, né? Essa minha foto aí sentada no chão é uma noite toda que eu passei na floresta, medindo gases, né? Uma área assim, totalmente selvagem, que tinha onça, tinha cobra, enfim, né? Eu estava um pouco exausta, que eu estava trabalhando 48 horas direto, sem parar, né? Tem a foto do meu carrinho, primeiro carrinho que eu ganhei quando eu vim trabalhar na Amazônia, para fazer um trabalho, né? Um Fiat 147, não sei se alguém conhece esse carro, antigo, né? Só engatava 2 marchas, né? Mas assim, era o carro que eu tinha, trabalhei, muito longe da cidade, atolava muito, enfim, as dificuldades são bastante, mas assim, é um lugar muito bom, é um lugar muito acolhedor, a gente tem um povo assim muito querido, né? E esse contato com as pessoas nos motiva, né? Recebi vários prêmios por esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, então é difícil, mas eu acho que quanto mais difícil mais gratificante é no final, né? Então é algo assim muito bom trabalhar aqui. Só que aí, fazendo pesquisa de alta complexidade, subindo e descendo esse Amazonas, uma coisa que me deixava muito inquieta. Quando eu estava no doutorado, quando eu estava trabalhando no Xingu, trabalhei com comunidades indígenas também, isso me deixava muito inquieta, né? Então, e a Amazônia humana? Eu estou aqui entendendo como é que é a ecologia dessa área, que a gente tem pouca informação. E as pessoas que vivem nesse lugar, né? As pessoas que estão aí, não têm água, não têm saneamento. Eu não posso simplesmente passar na frente da casa dessas pessoas e fazer de conta que elas não existem, né? Então, isso, né, me fez refletir muito, e tem cada dia mais, isso é algo que me faz refletir e me move a trabalhar, a ter uma outra visão, a sair daquela ciência clássica, onde eu só vou para o campo, coleto uma informação, levo para a universidade, analiso e escrevo um artigo, né? Me fez olhar para toda a situação que a gente está vivendo, especialmente nos últimos 6 anos, né? A gente vive uma situação que é até difícil de escrever, né? O avanço do agronegócio, falando especialmente de Amazônia, né? Do agronegócio em terras indígenas, o avanço dos agrotóxicos, né?
Então, a gente vê o agronegócio, né, atropelando as pessoas, atropelando as comunidades, não respeitando as pessoas, não respeitando comunidades tradicionais, não respeitando a floresta. Quantas vezes eu estava embaixo dessa mata aí, que era a mata, a floresta que eu trabalhava, e esse avião passava por cima com pulverizador ligado. Eu estava lá dentro e com toda a biodiversidade que estava lá, né? Então, uma vez a gente até estava brincando, né? A gente estava coletando, estava numa área de APP ao redor de um rio, a gente estava o dia inteiro trabalhando e aquele avião passando direto, com o pulverizador ligado. E um colega até disse, eu espero que esse avião caia. E pior é que aquele dia o avião caiu. Claro, não teve, como é baixo, não foi nada sério, assim, mas o avião caiu, né? Então, a gente vive... a gente tem espaço hoje para o agronegócio seguir nessa velocidade, né? A gente tem carta branca, né, dos gestores hoje, a mineração avançando, né? Muita gente sendo expulsa do campo, né? Se elas não saem, elas acabam morrendo, né? Então, a gente tem, nos últimos anos, assim, um registro muito alto de pessoas que defendem a floresta em pé, que defende um outro modo de vida, um modo de vida tradicional, muitas vezes elas têm que fugir dos seus lugares se elas querem sobreviver. Então, e junto a isso não chegou progresso, chegou a desnutrição, chegou a fome, chegou a contaminação da água, né? Recentemente eu vi um trabalho, Santarém, 50% da população de Santarém está contaminada com metais pesados, vindo do garimpo. Isso no meio da Amazônia, né? Então, não dá, assim, essa falta de saneamento, falta de água potável, as pessoas vivem em cima da água e as pessoas não têm água para beber, né? Então, como é que a gente vai pensar na floresta em pé, né? Se a gente não pensar nessas pessoas que estão aí? Para essas pessoas viverem, se manterem, elas precisam ter o mínimo, que eu digo que é água e saneamento, e comida, né? Então, esse é o mínimo que essas pessoas precisam, né? E aí tem uma questão bem difícil de trabalhar. Como é que a gente vai levar água e saneamento para uma Amazônia imensa, né? Que tem dias, tem comunidades que a gente leva dias para chegar lá de barco, né? Não tem energia, a casa delas está em cima da água. O meio ano ela está em cima da água, e outro meio ano, muitas vezes, ela está longe da água. Então, como é que a gente vai resolver esse problema nessa situação? E tem uma outra questão. Aqui prevalece muito conhecimento tradicional. Minha avó, minha bisavó sempre usou essa água do rio, sempre bebeu essa água de rio. Agora eu vou chegar, como é que eu vou chegar para essas pessoas e dizer, mas essa água não é mais a mesma água, não dá mais para beber essa água, tem uma mineradora logo ali, tem uma plantação de soja logo ali do lado. Então, a gente tem que ter toda essa sensibilidade em como que a gente leva essa informação para essas pessoas. E aí que eu fiz a minha segunda grande travessia, que foi, né, desenvolver uma outra área de pesquisa, sair novamente da minha zona de conforto, que fiz meu mestrado, meu doutorado naquela área, biogeoquímica, estudando. Não, mas agora não dá mais, aquilo não dá mais, eu preciso ampliar meu olhar. E aí, como que eu vou levar água potável e saneamento para essas pessoas? Imagine uma casinha lá no meio do rio. Como é que eu vou levar água e saneamento? Vou pegar, puxar um tubo, levar para lá? Vou pegar o esgoto, vou jogar lá para uma estação de tratamento? Impossível, não tem como. E aí, o que fazer? E aí que eu vi que o caminho era o quê? Desenvolver tecnologias próprias para essa região. Eu não podia usar uma tecnologia tradicional, então eu vou ter que desenvolver algo que dá certo para essa região, né? Tecnologias que estão alinhadas à Agenda 2030, né? Que busca saúde de qualidade, né? Bem-estar para as pessoas, água potável e saneamento. Então, a gente começou a pensar muito nisso. E aí a gente começou a fazer os nossos trabalhos numa comunidade próxima, né? Porque aqui, como tudo é distante, o barco é longe, então, tipo assim, só para eu fazer essa travessinha aqui, que são meia hora, né? Só para vocês terem uma ideia hoje, né? Para eu fazer essa travessia, eu gasto pelo menos R$350, né?
quando eu consigo com o meu amigo lá, camarada, que eu já trabalho há 10 anos, porque as pessoas cobram 600 mil reais para fazer essa travessia, para eu chegar até essas comunidades. Então, escolhi uma área próxima, que eu pudesse levar os alunos, e comecei, né, a fazer minha pesquisação, né? Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos também. A diferença entre pesquisa e pesquisação. Antes eu fazia pesquisa, hoje eu faço uma pesquisa com uma ação em campo, resolvendo problemas reais, né? Que é muito diferente de eu ficar no laboratório, desenvolver uma tecnologia, agora eu vou lá no campo e desconsidero toda a realidade da comunidade. Então, falando rapidamente então, sobre essa região, então, Belém, capital, né, do nosso estado, do Pará, né, aqui está o mapinha, Brasil, a gente está aqui em cima. Então, essa travessia é cerca de meia hora que eu preciso de um barco para chegar até essa comunidade. Belém, essa nossa grande cidade, o saneamento é muito precário ainda, né? Como todas as cidades da Amazônia, boa parte do Brasil ainda a gente tem uma precariedade muito grande. Então, como é que é aqui? O esgoto da cidade praticamente entra para os canais, chega na Baía do Guajará, passa na frente de várias comunidades, e é essa água que muitas pessoas coletam para beber, né? E é o canal para tudo, né? Esgoto doméstico, industrial, lixo, tudo isso vai. E lá na Ilha das Onças, como é que funciona lá? Então, as pessoas, alguns têm essa casinha aqui, que é o banheiro, né? Então, é bem desse jeito, assim, né? Com troncos de açaí roliços, né? Aquela casinha longe de casa por causa do mau cheiro, porque fezes e urina é depositado sobre o solo, né? Então, tem que ser longe, porque o cheiro é muito ruim. Essa situação. O destino final do esgoto é o mesmo, todos vão para dentro do rio. A diferença é que na cidade se tem um tubo grande, se joga para longe, e na ilha está mais próximo de casa, né? E aí, nessa comunidade, até então, qual é a água que eles tinham, né? Então, eles pegavam água de rio, jogavam sulfato de alumínio, então desce aquela lama, a sujeira, a água fica cristalina, mas a contaminação continua, né? Ou, né, quando muito, chegavam esses tambores de água aqui, abertos dessa forma, então esse aqui é foto lá da comunidade, com essa água que não é transparente, e a prefeitura distribui isso como água potável, né? Só que a gente já fez análise, a gente viu que a água não é potável, né? Então, a gente tinha que achar uma solução, né? Pô, na verdade, a gente é universidade, para que a gente está aí trabalhando? A gente está aqui para trazer soluções. E aí a gente desenvolveu tecnologias, né? A gente se uniu, professores, alunos e ribeirinhos, todos nós nos unimos, formamos uma comunidade e trabalhamos juntos, né? A gente pegou um pouco do conhecimento acadêmico, os ribeirinhos o conhecimento deles, e a gente criou as nossas tecnologias. Então, só para ter uma ideia, essa estrutura onde está essa caixa d'água aqui, né? Ela tem todo um sistema de atracamento para esse sistema não afundar. Isso eu aprendi com a comunidade, vendo como eles constroem as casas deles num terreno instável. Então, eu aprendi com eles como é que eu ia fazer essa estrutura para esse sistema não afundar. E aí a gente, para o acesso à água, a gente resolveu trabalhar com água de chuva, né? Água de chuva é uma técnica milenar, a gente não inventou nada, a gente só começou a usar algo aqui que já era usado em muitos lugares, né? No Nordeste tem 1 milhão de cisternas que foi desenvolvido, que levou água para muita gente, né? Água para consumir, para produzir alimentos, né? Por que a gente não vai usar água de chuva na Amazônia, que é o lugar que mais chove no mundo? E aí a gente começou a desenvolver. Desde 2012, começamos a desenvolver e melhorar esses sistemas. Lembrando, eu não sou sanitarista, eu sou biólogo. Então, para mim, o desafio foi grande, porque no início eu não sabia nem o nome dessas peças. Eu chegava numa loja de material de construção, eu falava para o cara, olha, eu preciso fazer isso, isso, isso. Aí ele foi trazendo peças, eu conectava, levava para a comunidade, olha, eu acho que a gente tem que fazer assim. E aí, enfim, junto a gente foi criando essa alternativa, né? Aí muita gente pergunta, mas dá para beber água de chuva, né? Então, água de chuva, a gente tem monitoramento ao longo de vários anos, a gente monitora várias coisas, vários parâmetros. E a conclusão que a gente chega,
Aqui na Amazônia, a gente tem uma floresta ainda muito conservada. Então, a gente tem esse grande e poderoso filtro que limpa a água. Então, a água que chega é muito limpa. Basta eu ter um cuidado com o sistema, com o telhado, que eu tenho água de excelente qualidade. A gente publicou trabalhos que a gente mostra que a água da chuva é muito melhor do que a água comercializada em supermercados. E aí a gente começou, né, pirar com esse negócio aí, e a gente está aí há 11 anos, né, cada vez melhorando o sistema e tentando deixar ele a um custo mais acessível, né? Ao longo dessa caminhada, a gente sempre trabalhou muito em empoderamento feminino. Porque quando a gente chegou na comunidade, as mulheres não tinham nome. Era a esposa do fulano, a esposa do ciclano, a esposa do beltrano. As mulheres não tinham nome. Então, a gente começou a dar nome a essas mulheres. A dona Rosilda, a dona Carmen, a Cris, né? Então, a gente começou a trabalhar as mulheres. E o bacana é que as mulheres gostaram demais do projeto. Por quê? Primeiro, é a mulher que tem que ir atrás da água. Quem que cozinha? Né? Quem que lava a roupa? Quem que limpa a casa? Quem cuida do filho doente? Então, na maioria dos casos, são as mulheres. Então, a gente percebe que quando a gente percebeu que, ao longo desse tempo, as mulheres elas tiveram um engajamento muito grande no cuidado com os sistemas, porque se não tem água, é ela que tem que descer lá no rio, na lama, pegar água suja, né? Como elas falavam, poxa, minha roupa era toda amarela, encardida. Enfim, então a gente trabalhou muito isso. Tanto as mulheres da comunidade e o nosso grupo de trabalho, a grande maioria sempre foi mulheres, né? E muitas vezes eu tenho escolhido, né, desde que o projeto começou, né, alunas com vulnerabilidade social, né? Então, muitas vezes eu faço minha seleção sem eles saberem, né, já pelo olhar, né, e ver assim, poxa, fulano é dedicado, vou chamar, vamos trabalhar junto, porque eu sei o quanto é difícil se manter hoje na universidade. E quanto uma bolsa de R$ 400, que é hoje, que é nada, mas isso ajuda a manter muito aluno na sala de aula. Cuidado com abelhas. Então, vou falar hoje só sobre água, mas o projeto ele é muito maior, assim, que a gente trabalhou com abelha, com artesanato, a gente trabalhou uma série de linhas, né, que foi pedido da comunidade. Elas que quiseram, fizeram esse pedido e a gente atendeu. Seguindo aqui. Então, essa pesquisação, então, ela sempre levou em conta a gente resolver os problemas da comunidade e a formação dos alunos. Então, a gente percebeu, né, desde o início, o quanto isso foi importante para os alunos, né? E os alunos que participaram desse... o quanto isso foi importante na formação deles. Tem vários alunos que já estão no doutorado, estão terminando o mestrado, então essa vivência no campo com a comunidade é uma vivência que tu não aprende na sala de aula, né? Aqui a gente tem as tecnologias integradas, né, o sistema de captação de água de chuva e o banheiro, né? Então, imagine, para aquelas pessoas doentes, ou uma criança, ou uma pessoa idosa, ter que se deslocar em cima daquelas madeiras roliças, à noite, na chuva, né? E agora ela tem um banheiro acoplado na sua casa, né? Então, a gente trabalhou um banheiro que ele não tivesse cheiro. Então, hoje, tem residência que tem o banheiro acoplado no quarto. Temos a suíte ribeirinha, né? Então, hoje a gente conseguiu chegar a uma tecnologia que promove água potável sem contaminação química, física e biológica, né? De uma forma muito simples, por meio de uma tecnologia social, a um custo relativamente barato, né? Então, aqui, banheiro ecológico cerca de R$ 2.000, um sistema de captação de água de chuva em torno de R$ 4.500. Isso que dobrou com a pandemia, antes era bem mais em conta, né? Aqui está o nosso banheiro.
Deixa eu desligar isso aqui. Achei que a pessoa ia parar de ligar, gente. Desculpa. Então, esse banheiro ele está adaptado para uma área que alaga. E a gente tem que pensar, aqui a gente só tem um alagamento com influência de maré, né, que é um alagamento cerca de 1 metro acima do solo. Mas quando a gente vai para Manaus, né, o rio oscila 16 metros do período chuvoso para seco. Então, como a gente faz um banheiro assim? Então, aqui foi muito simples, a gente pegou aquela tradicional casinha que eles têm e acoplou embaixo deles um tambor, né, que recebe fezes e urina, e a gente coloca serragem e cal virgem e faz o processo da compostagem e recicla os nutrientes. Depois esse material vira adubo orgânico. Então, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. E essa é uma tecnologia que a gente tem uma certificação já pela Fundação Banco do Brasil, então é uma tecnologia certificada, né, e que funcionou muito bem. A gente conseguiu produzir um composto seguro, né, livre de patógenos, né, aqui a gente tem foto da suíte ribeirinha, né, então o sistema livre de odores, não tem proliferação de vetores, reduziu significativamente as doenças, traz um ambiente mais bonito ao redor de casa, né? Então, imagine você ter ao redor da sua casa, próximo do seu lugar, um lugar, né, com mau cheiro. Então, isso não é legal. Ninguém gosta disso. As pessoas têm isso porque não tem outra opção. Alguns não têm nem aquela casinha, como eu falo, meu banheiro é depois do 5º pé de açaí. E a gente não dá mais, assim, a gente sabe que as fezes humanas, elas transmitem inúmeras doenças, né? E aí, nesse banheiro, a gente acoplou a água da chuva também levando uma torneira. Vocês conseguem ver que tem uma torneira aqui. Que aquelas casinhas, elas não tinham torneira. Então, muitas vezes, a pessoa saía de lá apressada e esquecia de lavar a mão. Aqui, não. Ela já vai ter uma torneira para lavar a mão. Então, isso também já ajuda a reduzir muitas doenças. Então, a água de chuva é tanto para consumo humano, quanto para lavar a mão no banheiro. Então, além da certificação como tecnologia social, né, nós temos a certificação da comunidade, né, que para alguns foi bom que aceitaram, nem todos aceitaram, porque tem pessoas que têm o sonho de ter o banheiro com a descarga, né? Para eles, a gente já desenvolveu uma outra tecnologia que também já estamos testando no campo. Mas, enfim, a tecnologia funciona, a gente conseguiu tirar todos os parasitas. Vou trazer rapidamente, já estou caminhando para finalizar aqui, a percepção da comunidade. Então, essa é a dona Rosilda, beneficiária lá da comunidade, e ela fala, né, então, em termos de saúde. Então, antes da cisterna, a gente vivia com muitos problemas de diarreia, verminose, coceira, e agora não. Então, quem tem um bom cuidado com a água, até toma banho com essa água hoje. Mas o nosso foco principal é para consumo humano, né? São cisternas com 2.000 litros de água, então a prioridade é consumo humano. Agora, o período que está chovendo menos, ela só dá para consumo humano. No período que chove todo dia, e tem dias que chove o dia todo, né, as pessoas usam para lavar roupa, para vários outros usos. Sobrecarga de trabalho. Então, como a Rosilda falava, antes da cisterna eu tinha dor no peito de tanto carregar água, ainda mais quando a maré estava seca, porque aí formava uma lama na frente de casa. E ela tinha que sair andando naquela lama até o rio para pegar uma água barrenta, né? E a questão econômica. Então, a cisterna trouxe uma grande mudança, porque antes, no período que chovia menos, a água aqui fica salobra. Então, não tinha como beber água, não era nem pelo lodo e pela contaminação, é que a água ficava salgada. E aí, hoje, uma coisa bem interessante que nasceu na comunidade foi a partilha da água. Que, assim, esse trabalho a gente fez com 15 famílias, mas a ilha tem mais de 4.000 pessoas, né? Então, uma ação bem interessante é que as pessoas doam água para quem não tem um sistema. Eu nunca esqueço, um dia, foi mês passado, acho que eu estava conversando com uma ribeirinha e ela estava falando assim, poxa, eu tinha tão pouca água, mas a vizinha chegou na minha casa e pediu água, e eu dei o resto de água que eu tinha, mas eu tinha certeza que naquela noite ia chover. E ela disse, não é que choveu, né? Como Deus é bom, eu dei água e Deus me deu água de volta, né? Então, assim, isso é uma coisa muito bonita, assim,
a solidariedade entre as pessoas, né? Poxa, eu tenho água, meu vizinho não tem, eu vou compartilhar com ele que não tem. E aí, antes que a gente tinha muitas publicações, né, até em inglês, né, de temas muito específicos, a gente começou a mudar nossas publicações também. Essas cartilhas que a gente produziu, então, são ilustradas, né, na temática ribeirinha, né, então a pessoa olha e vê e se familiariza, não, a minha casa é assim, né? A cor da água não é azul, é barrenta, porque a nossa água aqui é barrenta. E começamos a produzir muitos trabalhos em português que desse acesso a outros pesquisadores daqui ou de outros estados que pudessem olhar nosso sistema e replicar em outras áreas. Então, esse é um pouco, né, um pouco que eu queria compartilhar com vocês, né? Como eu falei, foi uma coisa bem difícil, né, falar desse trabalho, mas é isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu só fechar aqui. E agora estou aqui para conversar com vocês, saber as dúvidas, as perguntas. Vânia, muito obrigada. Que partilha deliciosamente importante de ouvir. Mas eu vou me conter e vou passar então para a Gabi para ela nos ajudar. Eu acho que nós temos interações, não, Gabi? Você nos ajuda? Sim, sim. O Nelson acabou de mandar aqui. Nelson já participou de outras, né, só lá dentro, outros eventos também, né? Está sempre presente aqui. Boa noite. Fiquei curioso pelo conceito pesquisação. Não tinha ouvido o termo antes. Conheci em Portugal a investigação-ação com metodologia de intervenção. É o mesmo? Isso, então, é uma pesquisa prática, que você vai lá na comunidade e não apenas coleta dados e traz de volta, você faz uma ação na comunidade, que nesse caso a gente construiu sistemas lá, na comunidade, claro, a gente construiu tudo isso já com conhecimento prévio, assim, a gente não ia começar a testar uma coisa do nada que a gente colocasse uma comunidade em risco, né? Então, a gente sabia que essa água era possível de consumir, então a gente vai e faz uma atividade lá com eles, né? Então, é uma pesquisa com uma ação. Então, implantamos os sistemas para eles, para a comunidade, e também fizemos o nosso trabalho de pesquisa, monitorando esses sistemas. Não sei se eu respondi, eu acho que ele se ficou claro. Então, Nelson, está respondido? Gostaria de fazer alguma intervenção? Pode abrir o microfone se preferir. Tá bem. O Albino também mandou uma mensagem. Verifiquei que a Amazônia está passando por vários problemas: desflorestação, desmatamento, contaminação das águas e saúde. Qual será o maior desafio para a Amazônia na próxima década? Assim, eu acho que o maior desafio é a gente conseguir frear tudo isso que se implantou, principalmente ao longo dos 6 anos. Porque, assim, a mineração entrou de uma forma, assim, extremamente agressiva. E como é que a gente vai tirar isso? O desmatamento, então, as pessoas começaram, né, a agredir, a cortar a floresta, assim, uma coisa, assim, insana, né? Então, eu acho que o maior desafio é como a gente vai frear isso. Porque, assim, a Amazônia, ela, em termos de importância, ela é importante porque ela controla o clima do mundo, né? Então, ela é a maior massa de floresta tropical que a gente tem no mundo. Então, ela ajuda o globo a manter o equilíbrio térmico. E nesse processo de aquecimento global, essa floresta está ameaçada, porque tem vários estudos que mostram que se a gente cortar mais do que 40% da floresta, ela não vai mais conseguir continuar fazendo o papel que ela faz hoje, de amenizar o clima, de sequestrar carbono.
Então, existem vários estudos que apontam que a gente vai entrar num processo de savanização, né? Que a gente vai perder essa floresta, que ela... Porque, assim, uma coisa muito importante é a gente entender o que mantém essa floresta é ela própria, tanto em termos de nutrientes, né, a ciclagem que ela faz e a chuva, né? Não só a Amazônia, mas uma grande região do Brasil. Se hoje a parte central do Brasil ela era para ser um deserto. Se a gente olhar na mesma linha que está a Amazônia, ao longo do globo, você vê que todas as outras regiões são desertos. E por que no Brasil nós não temos deserto na região ali, né, de Brasília, região central ali do Mato Grosso? Porque a Amazônia é uma verdadeira bomba viva. Ela puxa, porque ela tem essa massa de água, ela puxa a umidade do oceano, forma o que a gente chama de rios voadores, e irriga toda a Amazônia e a América do Sul, né? A umidade da Amazônia, a chuva da Amazônia chega até a Argentina, né? E aí, se a gente colapsar, se a gente fizer com que essa bomba não funcione mais naturalmente, que é um grande serviço ecossistêmico que ela presta, né? A floresta vai colapsar e tudo que tem aqui para baixo também, né? Se hoje chove o que, Gisele, 1.200, 1.300 milímetros aí nessa região aí, cerca de metade da chuva que cai aí vem direto da Amazônia. Imagine cortar a metade da chuva que cai aí, a gente vai para uma região de semiárido, extremamente seco, né? Então, o maior desafio agora é agora, assim, como é que a gente vai frear? Né? Tudo isso que ao longo desse tempo onde parece que a gente está numa terra sem lei aqui. Colocar fogo na floresta, desmatar, deixar o garimpo entrar, parece que assim é a regra de todo mundo. E quem não pensa assim, parece que é um outlier, assim, parece que a gente está contra tudo, contra o desenvolvimento. E não é isso, a gente sabe que a gente consegue, em termos econômicos, muito mais mantendo a floresta em pé. Tem vários trabalhos que têm mostrado isso. A Amazônia 4.0, a gente tem que fazer uma revolução com o que a gente tem aqui, né? Com essa farmácia viva que a gente tem em pé, né? Só um exemplo, tem uma árvore que se corta muito para fazer cabo de vassoura, o nome dela é ucuúba. Ela tem um fruto, coisa mais bonitinha, assim, vermelhinho, né? Geralmente, se corta essa árvore para fazer cabo de vassoura. Tem uns trabalhos que têm mostrado, se você coleta a semente dela, a renda que você obtém por ano coletando a semente de uma árvore, essa renda é 4 vezes maior o que você tem de renda se você cortar ela uma única vez e vender a madeira. O açaí, mesmo, é um outro exemplo. O açaí, um cesto, que a gente chama aqui de rasa, está uns R$200, mais ou menos, o fruto do açaí, né? As pessoas cortam a árvore para vender o palmito a R$1,50, R$1,50. Você corta uma árvore e com isso você ganha R$1,50. Então a gente percebe, não dá, melhor deixar a floresta em pé e colher todo o tempo o açaí, que você vai ter renda o tempo todo. Só que tem muita gente que distorce isso, que diz que floresta é atraso, que as pessoas que vivem na mata é atraso. Essa visão tem que mudar. A floresta não é um atraso. Eu penso muito que, se a gente quiser sobreviver, se a gente quiser continuar na nossa casa comum, a gente tem que olhar para o passado. A gente tem que olhar como essas pessoas estão vivendo há 15 mil anos aqui. E não olhar nesse nosso olhar breve, a gente está vivendo aqui 20, 30 anos, o que é 20, 30 anos? A gente tem que olhar os 15 mil anos atrás, como é que o povo fez, como é que o povo se manteve? E a Amazônia já foi muito mais povoada no passado do que ela é hoje, e como é que ela não foi destruída? Eu falo muito, deixa eu parar por aqui, não sei se eu consegui responder, Albino, sua pergunta. Sim, muito obrigado por essa excelente resposta. Eu fiquei muito mais esclarecido e muito mais conhecedor dos problemas da Amazónia e da transformação que vai passando. Muito obrigado. Gabi? Temos mais alguma pergunta ou alguém inscrito?
Não, não. Só ler os comentários agradecendo, né? A Heloísa falou: parabéns, professora, ótima apresentação. A Artileu, eu não sei se é essa o nome de fato, né? Mas é como tá. Maravilhosa apresentação. E a Yasmin Guimarães falou: muito boa apresentação e os projetos de pesquisa. Parabéns, professora. A Artileu também falou: completamente inspiradora. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação, algum comentário, enfim, esteja à vontade. Eu tenho, assim, é, é mais uma reflexão, né? Eu achei muito interessante, eu acho que eu já conhecia esse conceito de pesquisação, né? Já tinha ouvido falar, mas né, na área, né, da linguística, literatura, e é muito interessante porque acho que uma das maiores dificuldades da universidade é se fazer presente dentro das comunidades, né? E você no início da sua apresentação você colocou, aqui sou eu, não academicamente, mas eu acho que a gente tem que pensar para além, porque penso, né, que a universidade é pesquisa, extensão, é tudo isso, né? Então, eu acho inspirador o seu projeto pelo fato dele sair de dentro da universidade, né? Você teve a questão dos folhetins, né, que vocês viram que estava para atender a comunidade, né, parar de publicação em inglês e fazer os folhetos, eu achei incrível. E eu acho que isso explicita muito, né, do conceito de pesquisação. Achei muito bom e acho que todo mundo tem que fazer isso, né? E estava até refletindo aqui que esse encontro, essas travessias entre diversas áreas fazem a gente pensar e perceber, poxa, de que forma que eu estou pesquisando? Eu pesquiso maternidade na universidade, de que forma que isso altera a vida da mulher que está ali na rua, né? Como que eu vou fazer isso chegar até ela? Claro que não é uma coisa assim, passinho de formiguinha, né? A gente vai fazendo conexões, mas acho que a gente que está na academia, que está pesquisando, a gente tem que estar sempre pensando como que isso pode afetar as pessoas que convivem, né? Porque o conhecimento para né, é para todo mundo, né? Tem que ser para todo mundo, tem que ser acessível. Achei muito inspirador nesse sentido, me fez pensar em todas essas questões. Muito obrigada, Vânia. Mais alguém? Gratidão. Oh, desculpa, Vânia. Não, só queria falar assim, o legal, o bom da academia é que todo dia a gente precisa se transformar, né? Todo dia, né? E o legal é quando a gente consegue fazer isso, né? Quando a gente vê que a gente precisa mudar, sair da casinha e buscar outros rumos, né? Então, mas não é uma coisa fácil de fazer, né? Que é muito fácil eu ficar na zona de conforto, né? Lá na minha sala, no meu escritório, com ar-condicionado, pensar daquele jeito e não mudar o pensamento. Só que aí a gente não transforma, né? Exatamente. Mais alguém? Esteja à vontade, é só manifestar a inscrição ou escrever. Temos espaço aí para mais uma interação, ou até duas, se a gente conseguir ser bem objetivos. Tá me ouvindo? Sim? Não, é só para falar que é muito inspirador, porque quando eu entrei, eu sou do grupo do laboratório da professora, e eu não tinha ideia da dimensão do projeto. Então, assim, todos os alunos, eles se sentem inspirados também, porque a gente se vê parte de uma mudança real. A gente não tá ali só cumprindo tabela, aprendendo uma coisa desconectada do que é real. Isso é um impacto gigantesco nas nossas vidas, sabe? Pelo menos eu posso dizer por mim. Foi um impacto, assim, eu me sinto apaixonada, assim, por cada momento que esse projeto avança. E eu acho que é isso o dever da academia, né? Melhorar as realidades. A gente está aqui, mas a gente não está desconectado da realidade. A gente vive, a gente sai da nossa casa, a gente vive em sociedade. E aí a gente tem que sair, a gente vai na rua. Então, a academia é um núcleo, mas ela não está desconectada do todo, que é a realidade. E se a academia puder, se a ciência, né, puder pegar essa realidade, melhorar por meio de pesquisa, então cumpriu o dever, né, fez a diferença. Assim, esse projeto para mim é apaixonante, assim.
Ah, que lindo, obrigada, Leal, muito obrigada. É, eu acho que é a realização do conceito da universidade necessária do Darcy Ribeiro, né? Que é essa universidade que se abre para a comunidade, se desafia a ouvi-la e a construir junto dela, né? Enquanto a Vânia apresentava, eu vou ser bem breve, que o nosso horário já está a se esgotar, né? Mas enquanto a Vânia apresentava, e sobretudo no momento em que você apresenta o trabalho em conjunto, professores, alunos, ribeirinhos, né? Todos juntos formando uma comunidade, e me veio um conceito, assim, construiu-se para mim ali, materializou-se um conceito que nos estudos críticos do letramento, grandes nomes defendem, que é justamente essa construção, que é a comunidade de aprendizagem. A universidade, muitas vezes, ainda, aí estou falando da universidade brasileira, mas nós ainda ficamos, às vezes, muito encastelados, né? Ficamos na pesquisa do laboratório, para usar um termo que a professora Vânia usou na sua fala, e não... E que é muito importante, é claro, a pesquisa do laboratório é muito importante, porque é essa pesquisa do laboratório, esse conhecimento científico que dá possibilidade de estabelecer o diálogo para além do acadêmico, né? De trazer os outros saberes, de formar essa ecologia dos saberes. Mas, veja, o que eu dizia era sobre o conceito, né? Essa materialização, essa efetivação do conceito de comunidade de aprendizagem. Então, toda essa travessia que você nos apresentou transpôs as comunidades de práticas, que às vezes a academia fica encastelada nas comunidades das práticas científicas, das práticas acadêmicas, né? E às vezes ensimesmadas, elas por elas, né? Para o desenvolvimento, mas e o poder de intervenção, né? na realidade, como bem colocaram as meninas, a Gabriele e a Acte Leal, e, enfim. Então, essa comunidade de aprendizagem, esse conceito, é essa relação dos diferentes atores que se propõem a construir juntos práticas, outras práticas, que têm como orientação a emancipação, a transformação de um aspecto da realidade, né? E o projeto de vocês não impacta um aspecto da realidade, né? Toca em várias dimensões diferentes da realidade. Então, assim, não era nenhuma pergunta, mas era só para dizer da satisfação de ver, de testemunhar, e a fala da aluna, né, que ratifica e reforça o trabalho, e deixar o desejo de que eu acho que foram 15 famílias, Vânia, me recorda se que foram atendidas, que esse projeto possa ser estendido para as demais famílias da Ilha das Onças e para outras comunidades das outras ilhas, das outras áreas, né, das outras comunidades ribeirinhas. E eu sei que isso aí é para além, aí como, né, a realidade é sistêmica, é para além das possibilidades do grupo de pesquisa, da universidade, enfim, né, a universidade está dentro de um sistema, né, institucional, societal maior, mas esse desejo, né, e talvez assim, rápido, se você puder, o que falta, o que nós precisamos, recursos, políticas públicas, para que isso se efetive? Exatamente, é isso que eu ia dizer, assim, a gente precisa de política pública, porque, assim, a gente desenvolveu o trabalho, muitas vezes as pessoas dizem, por que você não sai replicando? Assim, eu adoraria, se a universidade me liberasse da sala de aula, tranquilamente eu sairia pelo interior da Amazônia instalando tecnologia social e desenvolvimento, só que eu não posso, eu sou professora, né? Mas, então, a gente precisa transformar isso em política pública para isso chegar, porque isso são tecnologias que a gente pode usar no meio rural, no meio urbano. Isso não é só para... Isso pode ser usado em outras regiões, né? No Nordeste usa cisterna. Então, isso não é um sistema que foi feito só para essa comunidade. Não, toda a Amazônia precisa disso, né? E só para reforçar, a Ana, a Acte Leal é a minha aluna, a Ana, ela já é formada em arquitetura e ela me ajuda muito, né? A gente pira, eu e ela, né?
Toda vez eu coloco um desafio maior para ela. Amanhã a gente está indo para o campo e a gente está projetando, ela, na verdade, está projetando. Eu dei a ideia e ela que está projetando como arquiteta, ela é minha aluna de engenharia ambiental, uma casa ecológica ribeirinha, para a gente fazer uma casa toda sustentável, com tratamento de água, esgoto, conforto térmico, e um trapiche que ultrapasse a área de lama, porque tem pessoas que ficam isoladas, tem 50, 100 metros de lama na frente de casa e elas só conseguem sair em determinado horário da maré. E aí a gente está até indo com uma instituição de fomento, a FAPESP, aqui amanhã, e a gente vai ver se a gente consegue fazer articulações de fazer essa casa real, para uma família real, não é uma casa construída no laboratório. Então, essa é a pesquisação, a gente vai fazer lá, uma família, pessoas vão morar, vão usar essa casa, a gente vai ver os problemas e a gente vai corrigir, né? E como a gente percebeu alguma resistência do banheiro ecológico, eu e a Ana, a gente começou a desenvolver testar uma outra tecnologia que diziam que não funcionava para a Amazônia, né? E a gente está testando. Então, a Ana, eu aperto ela demais, assim, eu espremo ela contra a parede, porque, assim, para fazer isso, a gente tem que ter outras cabeças pensantes, né? E gente para trabalhar, né? Que sozinha a gente não dá conta. Então, eu aperto os alunos, sim, para seguir comigo. Que bom, que bom. Encaminhamos para o final. Gostaria de abrir, então, se alguém mais quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta. Não? Então, Albino, uma última palavrinha para encerrarmos o nosso 7º encontro. Obrigado, foi um prazer escutá-la, Vânia. Mais uma travessia, desta vez a 7ª, que chegámos ao fim, e uma vez mais é com especial agrado constato a importância destas travessias para toda a nossa comunidade, para a partilha destes conhecimentos e destas preocupações, e esta reflexão que eu julgo que é importante para todos nós e até para transmitir estas problemáticas, para que possamos refletir sobre as questões mais prementes e os desafios que atualmente se depara aí na Amazónia. Porém, as minhas palavras terão de ser necessariamente agradecimento à professora Vânia Neu, que aqui nos trouxe a sua experiência, o seu conhecimento, e com estas poucas imagens bastante elucidativas do que está a fazer no terreno, que acho que é muito importante, e dou os meus parabéns por todo o trabalho que desenvolve e que faz. Um agradecimento também à nossa moderadora, a professora Gisele, que muito contribuiu para o sucesso e funcionamento desta travessia. Também um agradecimento à Gabriel Coimbra, que nos acompanha sempre no início e que nos vai dando todo este apoio nestas sessões. Agradecimento a todos os participantes, cujo interesse e intervenções foram essenciais para o sucesso do evento. Espero sinceramente que esta 7ª travessia tenha sido um contributo positivo e faço votos para que no próximo Travessias, em que iremos debater a sociologia como compreensão e transformação do mundo com o professor João Teixeira Lopes, a todos um muito obrigado e uma boa noite, e fico à espera para a próxima. Obrigado, Gisele. Obrigada, Albino. Obrigada. Gabi, gostaria de falar alguma palavrinha, dar um tchauzinho? Só tchau mesmo. Tchau, gente. Até o próximo encontro. Até o próximo, obrigada, viu? Professora Vânia, a última palavra é sempre da convidada. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de compartilhar um pouco, né, dessas travessias, né? Só isso. Gratidão. A gratidão é nossa. Muito obrigada pelo trabalho belíssimo que vocês fazem na Universidade Federal Rural da Amazônia, o trabalho do grupo de pesquisa da professora Vânia, os alunos que estão aqui, os que não puderam estar. Agradeço imensamente a todos que estiveram conosco hoje. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Agora já é noite para todos nós, tanto dos que estão do lado de cá quanto do lado de lá. A Ana, perdão, você havia levantado a mão e desistiu? Quer falar? Não, eu só queria dizer que obrigada, a apresentação muito inspiradora e
nós também ouvimos aqui informações que não sei se é o governo, mas que estão a cortar a Amazônia, hum, sim, a floresta que é super importante para o planeta e é bom ouvir que há pessoas que, ah, como dizer, que levam conhecimento sobre este problema e que espero que conseguem parar e talvez tratar desse tema que é importante, sim, é importante tratar desta natureza que é tão é para nós todos, sim. Oh, muito obrigada, Ana. Seu português está lindo. Não, não é. Nesta hora é muito É difícil. lindo. Ana é uma colega embaixadora também da universidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, Obrigada. gente, agradecemos imensamente e contamos, esperamos a recebê-los no dia 16 de novembro para o nosso 8º e último Travessias. Muito obrigada. Professora Vânia, mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada a todos. Uma boa noite.